queridos irmãos. Eu sou o evangelista Assis Irineu. Estou aqui hoje juntamente com o pastor Elias. Nós somos do Templo Sede da Assembleia de Deus em Parnamirim e estamos gravando mais um podcast da revista de adultos, lição de número 13, que tem como título O Mundo de Deus no Mundo dos Homens. Este é um trabalho do ENEC, Departamento de Ensino e Educação Cristã, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Rio Grande do Norte, que é presidida por nosso pastor Martim Alves. O DENEC é coordenado pelo pastor Reinaldo Odilo e a Assembleia de Deus em Parnamirim está sob a supervisão do pastor Elinaldo Renovato, que hoje deveria estar conosco, mas por motivo de força maior não conseguiu participar desta gravação. Então eu e o pastor Elias estaremos abordando, neste momento eu já passo a oportunidade para o pastor Elias fazer sua saudação e considerações iniciais. A paz do Senhor, queridos, para nós é uma grande alegria podermos estar aqui mais uma vez, junto com cada professor, cada aluno, cada assíduo desse canal do podcast, né? BD em Síntese Podcast. E nós queremos crescer junto nessa gravação, que é a gravação da 13ª aula do trimestre, né? Do encerramento do nosso trimestre. E eu creio que foi um trimestre abençoado e há muito que se somar aos nossos alunos através desse trabalho. Então, que Deus abençoe a cada um e que nós possamos crescer juntos. Muito bem. Então, a lição de hoje, lição número 13, é a última que encerra este trimestre e tem como título O Mundo de Deus no Mundo dos Homens. O textuário diz: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Está em Mateus capítulo 1, versículo 23. E a verdade prática ensina: na dispensação da graça, a igreja deve refletir os valores do reino de Deus. O texto bíblico para a leitura bíblica em classe está em Mateus capítulo 1, versículos 21 ao 23 e Gálatas capítulo 4, versículos 3 ao 7. Nós não iremos fazer esta leitura porque nós queremos ganhar tempo. Já na nossa introdução, o comentarista diz que as escrituras revelam que haverá um futuro reino literal. Porém, na presente dispensação da graça, esse reino é espiritual. E ele cita Lucas capítulo 17, versículo 21, em que o Senhor Jesus diz: o reino de Deus está entre vós. Então, já começa afirmando que um reino literal em que o Senhor Jesus governará o mundo pessoalmente há de acontecer, mas isso é um futuro escatológico. No presente, este reino existe, mas de forma espiritual, através da ação do Espírito Santo presente na vida da igreja. A palavra-chave desta lição é reino. Tópico primeiro fala sobre o reino de Deus no mundo e trata de 3 subtópicos. Primeiro, a encarnação de Cristo. Segundo, a mensagem do reino. E terceiro, os valores do reino. Sobre a encarnação de Cristo, o comentarista traz a seguinte assertiva: Mateus assevera que a profecia messiânica se cumpriu no nascimento de Jesus. Ou seja, a profecia de que o ungido de Deus, o Messias, o Cristo, aquele que haveria de reinar sobre Israel e que este reino expandiria para todas as nações, haveria de se cumprir, começou seu cumprimento com o nascimento do Senhor Jesus Cristo, que é de fato o Messias. Esse evento se deu pela concepção de Nosso Senhor pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, em que os evangelhos ratificam que ele é filho do Altíssimo e que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É a doutrina da concepção virginal de nosso Senhor Jesus Cristo. O ensinamento bíblico de que o Senhor Jesus nasceu gerado pelo Espírito Santo sem o concurso de homem. A mãe dele, Maria, o concebeu quando ainda era virgem. O Espírito Santo gerou o Senhor Jesus nela, sendo ela virgem. E ele nasceu, estando ela nesse estado de virgindade. A Bíblia diz que José não a conheceu até que ela deu à luz o seu primogênito. Então, Maria foi virgem antes do parto, até o momento em que ela pôde ter o Senhor Jesus. Depois do parto, passado o tempo normal, o casamento dela com José prosseguiu no modo normal de uma família, de um casamento entre marido e mulher. A ideia da virgindade perpétua de Maria não se sustenta biblicamente. Mas aqui é interessante a doutrina da concepção virginal de Jesus, porque ele foi concebido assim, no estado virginal, sem a geração de homem, diretamente pelo Espírito Santo.
Por isso o texto diz que ele o Verbo habitou entre nós, que ele é o nosso Senhor, que ele é o Emanuel, que significa Deus conosco. No tempo determinado, Cristo se fez homem de modo que ele participou da nossa natureza para expiar os nossos pecados. O comentarista coloca aqui o texto de Gálatas, capítulo 4, versículo 4, dizendo que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido sob a lei, nascido de mulher. Esse termo, plenitude dos tempos, no grego, é pleroma tu crono. Seria no singular, plenitude do tempo. Pleroma, que é plenitude, tu crono. Tu crono, não é kairos, é de cronos. Ordem cronológica, dia, mês e ano. É isso que está escrito em Gálatas capítulo 4, versículo 4. Pleroma tu crono, e não kairos. É um tempo calculado justamente no calendário, dia, mês e ano. Eu não vou poder demonstrar aqui, em razão do tempo, mas isso tem tudo a ver com a profecia de Daniel, no capítulo 9, em que, cronologicamente, foram contadas 69 semanas de ano, e dentro dessas 69 semanas, desde a contagem da profecia, se cumpriu cronologicamente todo o período previsto até o nascimento e morte do Messias. E é isso que Paulo estava dizendo. Por isso o termo aí no grego é cronos, de cronologia, de calendário, dia, mês e ano, certo? Foi nesta plenitude. O termo pleroma ton kairon, de kairos, também tem na Bíblia? Tem, mas lá em Efésios. Em outro contexto, Paulo também usa. Ou seja, há duas expressões que podem ser traduzidas por plenitude dos tempos. Pleroma ton kairon, que está lá em Efésios capítulo 1, e pleroma tu crono, que está aqui em Gálatas capítulo 4, versículo 4. Um mostrando de um tempo determinado dentro do projeto salvífico de Deus, e o outro mostrando que esse tempo se cumpriu dentro do calendário de Deus. Um calendário marcado por datas anteriormente já predeterminadas por profecias. No subtópico 2, nós temos a mensagem do reino. Esta mensagem do reino é justamente o Evangelho de Deus. E ele mostra que Jesus começou anunciando essa mensagem, a mensagem de arrependimento, em que as pessoas devem crer no Evangelho e se voltar para Deus. E ele enfatiza aqui que arrependimento aqui vem do grego metanoia. A palavra metanoia no grego, significa mudar de mente. Vem de metá, que é além de, e noia, que vem da palavra nous, que é mente no grego. Nous, que é mente no grego. Ou seja, é uma mudança de mente. Arrependimento primeiro muda os pensamentos da pessoa. E mudando o pensamento, muda a direção, muda os sentimentos, muda a crença e muda a conduta. Isso aqui está envolvido a palavra arrependimento. E aí ele diz que compreende uma nova atitude espiritual e moral, bem como uma nova conduta, porque a mente mudou. Somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Cristo pode restaurar o pecador diante de Deus. Por conseguinte, é papel da igreja proclamar a mensagem do reino em todo o mundo. Então ele fala aqui dessa obra expiatória. A palavra expiação tem a ver com a remoção, o sacrifício de Cristo fazendo remoção dos pecados. E ele fala aqui da obra redentora. Redentora tem a ver com a libertação. A morte de Cristo tanto resolve o problema do pecado no sentido de apaziguar a ira de Deus, no sentido de compensar a Deus pelo pecado do homem, de pagar o preço que nós devíamos levar aos pecados, como também nos redime, nos liberta da escravidão do pecado. Não só em termos da dívida, como do poder do pecado. E por derradeiro, ele enfatiza aqui os valores do reino. Esses valores aqui são princípios éticos, princípios de conduta, que tratam do nosso modo de viver aqui na Terra. Então, o reino de Deus, que começou com a encarnação de Cristo, que é proclamado através do evangelho que a igreja prega, ele é vivido por todos os cristãos verdadeiros a partir do momento em que eles encarnam
os valores do reino de Deus. E aqui ele cita pelo menos 10 itens tirados do Sermão do Monte. O primeiro, ele fala da questão da imoralidade sexual. Os servos de Deus, aliás, o primeiro é o controle da ira. Os servos de Deus controlam a sua ira, procuram viver no amor de Deus. Segundo, fala da fuga da imoralidade sexual, procuram ter uma conduta ilibada com relação ao sexo. Terceiro, casamento indissolúvel, preservação da família. Quarto, honestidade no falar. Quinto, não revidar as ofensas, é uma atitude de amor. Sexto, esmola, oração e jejum a partir de um coração sincero. As práticas relacionais são com sinceridade. Sétimo, não julgar os outros. Oitavo, os dois caminhos. Escolhe o caminho estreito, o caminho que leva para o céu. Nono, advertência contra os falsos profetas. Se precavem com relação àqueles que estão profetizando ou pregando. E por derradeiro, exortação prática para a prática desses valores. Então, a exortação para a prática desses valores. Esses são 10 itens que ele enumera aqui no tópico terceiro para nós cristãos. Então, em síntese, estes são os assuntos do tópico primeiro. Então, já passo para o nosso pastor Elias dar continuidade ao comentário. Meus queridos, dando continuidade aqui à nossa lição, vai falar no tópico 2 sobre as bênçãos de uma vida no reino. E quando fala sobre isso, os professores devem atentar para o primeiro subtópico, que vai falar sobre remidos dos pecados. Então, ele fala que aos Gálatas, Paulo retrata a nova posição do crente em Cristo. E para isso ele vai fazer uma defesa do posicionamento que o cristão deve ter. E é isso que o professor vai colocar em sala de aula para o seu aluno nessa última lição do trimestre e apresentar de uma maneira que o aluno possa participar. Então, ele afirma que éramos meninos. Então, quando eu olho o texto de Gálatas, capítulo de número 4, versículo 3, diz que assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos, né, à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Então, ele faz essa colocação, mas logo no versículo de número 4 do capítulo 4 de Gálatas, ele vai dizer: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sobre a lei, e no capítulo 4, versículo 5, a parte A, diz: para remir os que estavam debaixo da lei. Então, ele apresenta isso aí para a igreja que estava ali, e diz: isso quer dizer que antes do evangelho, o reino, a percepção espiritual, tanto dos judeus como dos gregos, era limitada. E ele precisava abrir a visão daquele povo à graça que havia alcançado aquele povo, porque quando passava por algumas situações, eles voltavam muitas vezes à prática da lei e queriam seguir ao pé da letra. E aqui em Gálatas capítulo 3, versículo 13, ele vai apontar também que Cristo nos resgatou da maldição da lei. E quando ele entende isso, ele fala: fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, Jesus Cristo paga o preço para que nós tenhamos vida e vida com abundância, e é isso que, quando ele coloca nesse subtópico, remidos dos pecados, vai mostrar o preço que foi pago. Então, ele vai insistir nesse propósito, e o nosso comentarista, continuando falando sobre isso, ele vai apresentar o texto de Colossenses, capítulo 3, versículo de número 13, e vai dizer que ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E assim, queridos, ele continuando no versículo 14a, ele vai dizer que é nele que temos a redenção pelo quê? Pelo sangue. Então, o sangue que foi derramado, vertido na cruz, ele nos dá vitória, ele nos garante vitória porque perdoa os nossos pecados, paga o preço devido. E aqui o nosso comentarista, quando fala sobre isso, ele vai dizer que é para remir a humanidade da escravidão do pecado. Então, esse primeiro subtópico é bem simples, tem muito a ver com a mensagem evangelística, e nós devemos envolver os nossos alunos para que ele apresente ou expresse também o seu posicionamento e o que ele entende que a graça... Pergunte ao seu aluno: o que a graça trouxe de bom para a sua vida?
como seria a sua vida se hoje fosse debaixo da lei. Então, você vai dar a chance a ele de participar de forma prática, porque o ensino da escola bíblica dominical só terá um fruto válido e de grande crescimento se o aluno participar. Se ele não participa, ele perde o interesse, vira meramente um estudo empírico. E aqui no subtópico número 2 vai falar de adotados herdeiros de Cristo. Então, diz: no outro tempo éramos estranhos e inimigos, mas agora somos filhos reconciliados. E quando a gente olha o texto também de Colossenses capítulo 1, versículo 21, diz que no outro tempo éramos estranhos, inimigos, no entendimento pelas nossas obras, mas agora, contudo, nos reconciliou. Então, esse texto ele vai trazer aí a afirmação de que fomos reconciliados, e é bom também que os professores, ao apresentar esse tópico, mostrando sobre as dádivas desse novo nome e da nova imagem, a imagem de Cristo refletida em nós, né, através de Jesus Cristo, ele vai apresentar o texto também de Romanos, capítulo 8. E eu achei muito interessante, Romanos 8:29, diz: porque os que dantes conheceu também, os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Então, apresente isso para o seu aluno, deixe que ele também possa se expressar e possa participar da construção desse conhecimento, mostrando que fomos adotados. Aí você pergunta o conceito de adotado. Então, adotado é alguém que ele não é filho biológico, mas num dado momento, por algum motivo, seja ele qualquer, alguém resolve adotá-lo e a partir daí aí você pode perguntar assim, quais são as características principais de alguém adotado? Alguém adotado não tem o mesmo sangue, mas ele passa a ser filho e, segundo as leis, por exemplo, do nosso país, com os mesmos direitos de um filho biológico. O adotado, ele passa a compor aquela família e ele deve ser tratado com a igualdade do filho biológico. Então, você começa a fazer essa comparação para mostrar que fomos feitos, não éramos, mas fomos feitos herdeiros através de Cristo. E é isso que esse texto está dizendo aqui. Se nós olharmos o texto de Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 17, ele vai dizer: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E agora ele vai falar sobre a importância de permanecermos fiel, porque ele diz: ao que vencer, olha a condição que ele coloca: ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido e dar-lhe-ei a uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Então aí a promessa para aquele que permanecer fiel até a vinda do Senhor Jesus Cristo, até a morte, ele dando aí uma herança incorruptível e mostrando, porque se nós crêssemos simplesmente que a nossa vida estava limitada a esse tempo, seria muito pequeno. Mas, queridos, faça uma defesa, porque se você olhar o cerne dessa lição, ela fala do espírito da Babilônia. Então, para você fazer uma defesa contundente, olha só, defesa contundente da fé em Cristo Jesus para a sua classe. E se nós olharmos o texto de Gálatas, capítulo 4, versículo número 7, diz: assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro por Cristo Jesus. Então, coloque isso para o seu aluno, que mesmo aqueles que muitas vezes vão dizer: não, mas eu sou adotado, né? Muitas pessoas vão pensar nesse texto de ser adotado, mas o adotado também tem a mesma herança do filho biológico, e aqui esse texto de Gálatas 4:7 vai afirmar isso. E agora nós passamos para o tópico de número 3, a primeira parte fala dos males da vida, de uma vida no mundo, e aí você pode perguntar para os seus alunos, antes mesmo de lançar qualquer outra ideia, pergunte assim: como seria a sua vida se não tivesse a presença de Jesus hoje? Se você não tivesse aceitado Jesus, como é que você enfrentaria os problemas que a sociedade está vivendo? Como é que seria a sua perspectiva do problema? Porque o crente, ele no meio do problema, ele consegue ver que o seu Deus, que o nosso Deus,
é maior do que o problema. E aqui ele fala da escravidão do pecado. Então, isso aí já é uma característica de uma vida sem Deus. Uma vida com Deus, ele vai falar que a Bíblia assevera que aquele que comete pecado é servo do pecado. Isso significa que o ser humano é escravo daquilo que o controla. Então, por isso, ele vai trazer algumas coisas muito importantes. Ele vai falar que o pecado torna o homem incapaz de aceitar a palavra de Deus. Veja bem, o pecado ele cega o ser humano de uma tal maneira, ele o subjuga de uma tal maneira que você não consegue se aproximar de Deus. Então isso aí causa uma certa anemia e você pode colocar isso. Uma certa vez eu estava no Haiti e vi que as crianças ali por necessidade comiam biscoito de barro. Olha só que refeição mais pobre em vários nutrientes, mas por necessidade comiam aquilo. Da mesma forma, pessoas que não se alimentam corretamente da palavra de Deus, que não têm hábito de leitura, que não têm hábito de oração, que não têm hábito de jejum, que não têm hábito de buscar a presença de Deus, ela vai ficando anêmica, ela vai ficando pobre em certos nutrientes espirituais para ter um crescimento. E aqui ele vai falar também sobre algo muito importante, que ele vai falar que, além disso, a soberba o impede de reconhecer a própria escravidão. A sua visão deturpada, você começa a olhar as coisas e fazer um julgamento equivocado daquilo que você está vivendo. E, por último, aí eu destaco também que ele vai falar que ele fica subjugado. Ou seja, está debaixo do jugo. Do jugo de quê? Pela carne, pelo pecado, se entrega à desonestidade, às injustiças. Quanto mais eu me aproximo do Espírito Santo de Deus, quanto mais eu me aproximo de Deus de forma geral, mais eu vejo que os maiores erros que existem à minha volta, muitos deles estão em mim. Mais eu vejo, mais eu faço uma autoanálise e vejo que preciso melhorar como cristão, como pessoa. Então, coloque isso para o seu aluno e assim ele vai entender a importância, que no final é isso que ele quer resumir nesse subtópico, a importância de uma vida de santidade, a importância de uma vida de altar na presença do Senhor. Então, pastor Assis, eu quero agradecer mais uma vez ao pastor Assis, pastor Elinaldo, nosso presidente, ao nosso pastor Martim em Natal, né, e a toda a nossa organização, DENEC, por mais um trimestre abençoado. Agora nos preparemos para uma grande EBD em síntese que está por vir aí. E eu tenho certeza que mais uma vez vai ser um recorde de público e mais uma vez a glória de Deus vai se manifestar ali em Natal. E você tem a chance nessa semana de fazer sua inscrição, que a última semana está no sábado lá na Escola Bíblica, no sábado que acontece esse evento, fazendo parte, crescendo. Busque crescimento espiritual, incentive a sua classe, cresça junto e faça a diferença. Então, eu quero agradecer por mais um trimestre em que nós tivemos a oportunidade de estar somando algo para a Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe a todos. Amém, pastor Elias, obrigado por tudo. E encerrando aqui o comentário, no tópico 3, subtópico 2, nós vamos no tópico 3, os males de uma vida no mundo. Nesta lição nós tivemos 3 tópicos, como normalmente temos, né? O primeiro tópico tratou do reino de Deus no mundo, o segundo, as bênçãos de uma vida no reino, já comentado pelo pastor Elias, e o tópico terceiro, os males de uma vida no mundo, e subtópico 1, a escravidão do pecado, que o nosso pastor Elias acabou de abordar. Encerrando esta parte, nós temos filhos da ira e condenação eterna. As Escrituras enfatizam que os homens escravizados pelos desejos e pensamentos da carne são, por natureza, filhos da ira. É isso que o apóstolo Paulo ele menciona aqui na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2. Aqui está apenas o versículo 3, mas eu quero ler o versículo 1 ao versículo 3 para a gente ter uma compreensão completa do que Paulo está dizendo. Ele diz aqui em Efésios, capítulo 2. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Ou seja, Paulo começa o capítulo 2 dizendo que aqueles que estão no pecado estão, na verdade, mortos. Mortos em ofensas e em pecados.
No versículo 2 ele diz: em que, noutro tempo, andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Mais um destaque aqui: Paulo chama de filhos da desobediência aqueles que vivem desagradando a Deus, que vivem no pecado. E o versículo 3 ele diz: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Ou seja, filhos da ira de Deus. As pessoas que estão vivendo no pecado estão sob a ira de Deus, vão ser julgados e condenados. Então ele diz aqui que refere-se à inclinação de satisfazer as paixões e praticar o mal inerente ao homem não regenerado. As inclinações carnais, a impureza, a avareza, a idolatria, entre outros, resultam na ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Por isso, nosso Senhor não entrega a sua vida. Quem não entrega. Por isso, nosso Senhor ensinou que aquele que não crê já está condenado. Quem não entrega a sua vida ao Salvador é condenado porque se recusa a crer no nome do unigênito Filho de Deus. Assim, o pecado da incredulidade é o clima que está a rebeldia, que resiste à salvação ofertada em Cristo. Assim sendo, nós somos exortados, aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Aqui, de certo modo, o autor está descrevendo a situação das pessoas que estão em rebeldia contra Deus, que estão fora do reino de Deus, que estão sem essa influência do reino. As pessoas que estão no reino, as pessoas que receberam Cristo como Salvador, que creem na palavra de Deus, que têm o Espírito Santo, são pessoas que já podem ter certeza da sua salvação, já desfrutam desta segurança, porque a Bíblia diz em Romanos, capítulo 8, versículo 1, que aqueles que estão em Cristo, para aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É o que diz Romanos, capítulo 1, versículo 1. Já não há condenação para quem tem firmeza em Cristo. Há uma certeza, uma segurança de vida eterna. Embora a salvação só se consuma no final, quando houver a nossa glorificação, mas ela já é garantida agora. Garantida para aqueles que creem. Paulo diz em Romanos que em esperança nós somos salvos. Ou seja, nós estamos guardados, estamos selados pelo Espírito Santo. Mas aqueles que não estão sob esta influência do reino, aqueles que estão vivendo no pecado, na escravidão, vivem realmente na prática de muitas abominações e já estão sob a condenação eterna. A única solução é crer em Jesus, se arrepender, se voltar para o Senhor e então receber a libertação e a certeza da vida eterna. Na conclusão aqui, ele diz que os judeus aguardavam o reino literal para libertá-los da opressão política, social e econômica, e Cristo os corrigiu e afirmou que o reino de Deus não vem com aparência exterior, isto é, não seria terreno, mas espiritual. O reino literal ainda será implantado. Neste aspecto, Cristo veio para resgatar o homem do pecado. Isso requer arrependimento e fé no sacrifício da cruz. Os que recusam a ética e a moral do reino são condenados à morte eterna. Assim, os valores cristãos devem ser observados pela Igreja, cuja missão é anunciar o reino de Deus no mundo dominado pelo Império do Mundo. E esta missão a Igreja está fazendo, graças a Deus, não é? Especialmente aqui em Parnamirim, nós temos um trabalho de evangelização muito grande. Estas últimas semanas, agora em que estamos encerrando este trimestre, são semanas também de mutirão evangelístico na Assembleia de Deus no Campo Parnamirim, e muitas almas são entregues. Eu quero agradecer também a Deus pela oportunidade que Ele me tem dado de participar desses podcasts durante todo o trimestre aqui com o pastor Elias. Nosso pastor Linaldo não pôde estar conosco por motivos de força maior. E agora, encerrando tudo, quero pedir ao pastor Elias para fazer uma oração breve e já nos despedir também com a bênção apostólica. Vamos orar, queridos. Senhor Deus e Pai, Todo-Poderoso e Criador do céu e da terra, eu te agradeço por cada pessoa que pôde acessar esse canal, Senhor, e ser um canal de bênção. Cada um que ajudou a preparar, cada um que lecionou, cada um que dedicou o seu melhor. Papai querido, faz com que esse canal possa chegar a muitas vidas, Pai querido, e ter um impacto abençoador na vida deles.
Papai eterno, nós te pedimos e que assim continuemos crescendo na graça e no conhecimento. Eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Curve a sua cabeça, receba a bênção. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, e nós dizemos amém, amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.